Note o que significa esse termo divisor de um número. Quando vocês escutarem ou verem esse termo divisor de um número, estamos se referindo a um número que consegue realizar uma divisão de tal forma que o resultado da divisão vai dar um valor que não contém vírgula e o resto vai dar zero. Isso aqui é basicamente uma divisão exata. Esse número que está aqui é ele que nós chamamos de divisor do número. Nesse caso, o número 2 aqui ele é o divisor do número 12. Porém, quando a gente fala em quais são os divisores de um número, não estamos se referindo a apenas um único número, mas sim a vários números que conseguem realizar esse tipo de divisão. Vejamos só um exemplo dos divisores do número 12. Para isso, nós vamos utilizar a seguinte estratégia. Nós vamos pegar o número 12 e vai dividir ele do 1 até o 15. Se vocês analisarem na parte dessa resposta, os únicos locais onde vai dar um resultado que não contém vírgula são aqueles que são divididos por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Esses números que conseguem realizar esse tipo de divisão é o que a gente chama de divisores do número. Nesse caso, esses números são os divisores do número 12. E para indicar os divisores do número 12 na matemática, nós utilizamos a seguinte notação matemática, que é um D maiúsculo de divisores, abre parênteses, indica o número que você indicar o divisor dele, nesse caso é o número 12, fecha parênteses, coloca o símbolo de igual na frente, abre chave, indica os divisores do número, separado por vírgula. Após indicar o último divisor, vocês vão lá e fecha a chave. E é dessa forma que nós indicamos os divisores do número 12. Vejamos só mais alguns exemplos de divisores. Agora vai ser os divisores do número 15. Os divisores do número 15 são o 15, o 5, o 3 e o 1. Então, esses aqui são os divisores do número 15. Vejamos só outro exemplo. Os divisores do número 30. Outro exemplo, os divisores do número 100. E assim vai o raciocínio. Porém, antes de nós finalizar o conteúdo desse vídeo, vou deixar para vocês 4 observações relacionadas aos divisores de um número. Porém, fiquem atentos a essas 4 observações, pois elas costumam ser cobradas bastante em vestibular e concurso, principalmente em concurso. A primeira observação é: o maior divisor de um número sempre vai ser ele mesmo. Penote, e por que isso acontece? Isso acontece por conta que qualquer valor que vocês dividirem por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1. E a partir daí, qualquer valor que vocês tentarem dividir que seja maior do que ele mesmo, o resultado sempre vai ser um valor menor do que 1. E como qualquer valor menor do que 1 vai ser um valor contendo vírgula, automaticamente não vai haver divisores maior do que ele mesmo. Segunda observação: se um número for par, então seu penúltimo maior divisor vai ser o valor que corresponde à sua metade. Como, por exemplo, a metade do 12 é 6. Então, ele que é o nosso penúltimo divisor. Metade do valor 30 é o 15. Então, ele que é o nosso penúltimo divisor. Metade do valor 100 é o 50. Então, ele que é o nosso penúltimo divisor. Porém, não se atentem somente a esse detalhe do penúltimo divisor, mas sim ao seguinte raciocínio, que é: entre o valor que corresponde à metade do valor e o último divisor, nunca vai haver nenhum divisor nesse intervalo de valor se o número for par. Então, se, por exemplo, cair uma questão de vestibular ou concurso e lá tiver algum número dizendo que ele é um divisor de um valor e esse número está entre o intervalo que corresponde à metade do valor e o último divisor, que no caso seria ele mesmo, automaticamente esse número que está sendo indicado como divisor, ele não é divisor daquele número, beleza? Quarta e última observação: se um número for ímpar e ele não for primo, o seu penúltimo maior divisor vai ser o valor que corresponde a, no máximo, 1/3 do seu valor. Como, por exemplo, quero saber quem é o penúltimo divisor do número 15, eu vou lá e divido ele por 3. Por que, Penote? Por que dividir por 3? Por conta que o valor que corresponde a 1/3 do valor é a divisão por 3. Então, se eu dividir 15 por 3, o resultado vai dar 5. Então, ele que é o nosso penúltimo divisor. Porém, eu não quero que vocês se atentem somente a esse detalhe do penúltimo divisor, mas sim que vocês tenham o seguinte raciocínio em mente, que é que entre esse intervalo que corresponda a 1/3 do valor e entre esse último divisor, nunca vai haver nenhum outro divisor. Então, se aparecer em alguma questão, por exemplo, pedindo para vocês se informar se o número que está entre um intervalo que corresponda a
um terço do valor e o último divisor, se há algum outro divisor nesse intervalo de valores, automaticamente vocês podem informar que nunca vai haver divisores nesse intervalo de valores. Isso se o número for ímpar e ele não for primo, beleza? E outra coisa, não necessariamente significa dizer que o valor que corresponda a um terço do valor sempre vai ser o penúltimo divisor, mas sim que o penúltimo divisor só vai ser no máximo um valor que alcance a um terço do valor. Ele nunca vai conseguir ultrapassar esse valor, beleza? Com isso, nós finalizamos a explicação desse vídeo. Aguardo vocês em um próximo. Até mais!